Nunca antes uma simples placa com a palavra tarifa teve tanto poder para explodir mercados, desestabilizar países e derrubar trilhões em valor. Tudo isso em questão de dias. As tarifas do dia da libertação de Trump liberaram trilhões de dólares do mercado americano e derrubaram seu índice de medo e ódio até o chão. Os mercados mundiais se afastaram de uma tarifa que parecia ter sido criada por um chatbot, vamos dizer assim, de IA. Mas será que isso tudo faz parte de um plano? E se sim, por quê? Hoje nós vamos descobrir. Meu nome é Bruno e vamos nessa. As tarifas de Donald Trump podem ter mudado o mundo para sempre. Ou não, porque elas podem ser eliminadas enquanto você assiste esse vídeo. Ou talvez fiquem ainda mais altas. É difícil dizer porque a política comercial dos Estados Unidos se tornou totalmente imprevisível nos últimos meses. Trump está cumprindo sua promessa de aplicar tarifas ao mundo inteiro e ele está distribuindo essas tarifas em grande escala, mas alguns dos objetivos parecem estar em conflito. Se as tarifas são uma ferramenta de negociação, elas serão removidas ou reduzidas mais cedo ou mais tarde. Pode ficar tranquilo. Mas se são uma medida de proteção e de gerenciamento de renda, provavelmente precisarão permanecer. Mensagens contraditórias vêm da Casa Branca sobre o caráter permanente ou negociável das tarifas, mas o consenso dentro da administração é que elas são muito boas para os Estados Unidos e elas certamente causaram um grande impacto quando foram anunciadas. Foi um caos. Vamos agora nos lembrar do que aconteceu no dia da libertação, que foi no dia 2 de abril. Trump revelou um painel mostrando novas tarifas para mais de 150 países e territórios, cobrindo praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo algumas ilhas que não tem nem habitantes humanos, dá pra acreditar? Ele descreveu as tarifas como retaliatórias e especificamente como uma retaliação contra dezenas de países que estariam roubando e saqueando os Estados Unidos. Assim, desse jeito, os Estados Unidos os levariam à justiça tarifando-os, dando uma tarifa para eles pesadamente, algo que provavelmente será repassado ao consumidor americano. Essas tarifas variam entre 10% e 50%, com as mais altas reservadas para exportações de alguns dos países mais pobres do mundo. 50% para Lesoto, 49% para Camboja, inclusive já fui em Camboja, não iria de novo, que arrependimento. Continuando, 48% para Laos, 47% para Madagascar, rapaz, os bichinhos lá estão se lascando agora. 44% para Myanmar, esse país também, vou te falar, é perigoso pra caramba, não indico, deu um terremoto lá, morreu uma galera. Não só por causa dos terremotos e tal, mas a guerra civil ali é bizarra. E isso vai ensinar a eles, né, esses países vão aprender, ou melhor, vão ensinar os americanos a pararem de comprar toda aquela baunilha de Madagascar e começarem a cultivar ela por conta própria. E assumindo que essas tarifas permaneçam, elas forçarão uma mudança estrutural permanente na economia mundial. Elas desfazem o projeto de 80 anos de liberalização do comércio, liderado e institucionalizado pelos Estados Unidos através do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio da Organização Mundial do Comércio e do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entre outras instituições e tratados. Tem muita coisa aí. A liberalização do comércio foi boa para as corporações multinacionais e para a classe dominante. Ela acelerou a desindustrialização, demitiu trabalhadores e fechou fábricas em países ricos como os Estados Unidos, transferindo a produção para locais com a mão de obra mais barata e com menos proteção trabalhista e ambiental. Para os trabalhadores dos Estados Unidos e de outros países, o custo do trabalho virou uma corrida global para o fundo do poço, é isso mesmo. E para os países no fim da linha da liberalização, os programas de ajuste estrutural do Banco Mundial e do FMI impuseram um modelo de extrativismo que faria a Companhia Britânica das Índias Orientais corar. É isso mesmo. Os globalistas, o capital financeiro, a classe dominante, chame como quiser. Os agentes dessa mudança não foram os 150 países e territórios saqueando os Estados Unidos. Foi o consenso dos interesses empresariais nos Estados Unidos e em outros países ricos. É difícil imaginar um acordo melhor do que fazer os pobres do mundo produzirem seus bens de consumo em troca de centavos. Agora, Trump quer que os americanos fabriquem suas próprias calças, mas quanto elas vão custar
quando for preciso pagar os trabalhadores têxteis, né, o salário mínimo federal. Claro, se a Nike, a Adidas e o resto da turma não transferirem sua produção de volta para os Estados Unidos, então suas calças serão fortemente, meu amigo, fortemente mesmo tarifadas na importação. De qualquer forma, parece que os preços vão disparar de uma forma nunca antes vista. De acordo com uma projeção da Rosenblatt Securities, o preço de um iPhone pode ultrapassar $2.200 se a Apple repassar os custos aos consumidores, com algumas estimativas chegando a $3.500. É uma ótima câmera e todos amamos a Siri. I love you, Siri. Porém, meu amigo, isso parece um pouco demais, né? Um pouco absurdo, não é? Pode parecer loucura, mas e se esse for o plano? Uma teoria sugere que o verdadeiro objetivo do governo é forçar uma recessão deliberadamente, forçando o Fed a reduzir os juros e com isso facilitar o refinanciamento da dívida pública. Para o Tesouro Americano, esse seria um bom momento para ter juros baixos. O governo tem uma quantidade gigantesca de dívida vencendo esse ano, que com os juros ainda altos por causa da inflação de 2022, os pagamentos de juros devem custar cerca de $1 trilhão em 2025, ou seja, cerca de 13,5% do orçamento federal. E isso é insustentável. A dívida já passa de $36 trilhões e continua crescendo num ritmo, meu amigo, rápido, tá? Muito alarmante. E se o Fed reduzir os juros, os Estados Unidos podem refinanciar parte dessa dívida a um custo menor e empurrar o problema mais pra frente. Mas em vez de esperar os juros caírem naturalmente, por que não acelerar o processo? Se tarifas causam recessão e recessão força o Fed a cortar juros, talvez isso tudo seja intencional. Tem indícios disso, inclusive. Trump vem atacando publicamente a independência do Fed há anos. Já defendeu a demissão de Jerome Powell e diz que o presidente deveria ter voz ativa nas decisões de juros. Ele também criticou Powell após o anúncio das tarifas do Dia da Libertação, pedindo que ele pare de fazer política e reduza imediatamente os juros. E tem mais, a fórmula usada para calcular as tarifas é tão absurda que alguns economistas acreditam que foi criada por chatbot de IA. É isso mesmo. James Surowiecki notou que as tarifas parecem derivar de uma equação simples, um cálculo sem lógica, mas que chatbots como o ChatGPT ou Gemini ou Claude frequentemente geram quando recebem perguntas mal formuladas sobre tarifas. A implicação é equivalente à política comercial dos Estados Unidos pode ter sido inspirada por um chatbot gratuito. Acredite. Se o objetivo é sabotar a própria economia para baixar os juros, então quanto menos planejamento e lógica forem colocados nas tarifas, melhor. Elas devem ser tão altas e desorganizadas quanto possível para gerar medo, incerteza e dúvida. Tudo em nome de refinanciar a dívida. Mas a pergunta é, será que vale a pena provocar uma recessão doméstica e talvez global apenas para economizar com os juros? Se essa teoria parece exagerada, tem outra possível explicação, o chamado Acordo de Mar a Lago. Essa ideia foi defendida por Stephen Millen, chefe do Conselho Econômico de Trump. Ele propôs substituir títulos do Tesouro por papéis de 100 anos ou perpétuos não negociáveis. Trump mencionou esse plano em discursos e o secretário Scott Bessent chegou a sugerir que os países da OTAN que não estivessem contribuindo financeiramente deveriam ser obrigados a comprar esses títulos de 50 anos. Seria um tipo de reestruturação da dívida nacional, algo radical, mas que nenhum país aceitaria voluntariamente, a não ser que fosse forçado, por exemplo, por tarifas. Mesmo que não seja o mesmo plano, é o mesmo espírito, usar estratégias extremas para lidar com uma dívida descontrolada. De qualquer forma, as tarifas parecem planejadas para causar um máximo de medo, incerteza e dúvida, e conseguiram. Dias depois do anúncio, 6,4 trilhões de dólares evaporaram dos mercados dos Estados Unidos. Foi a pior semana desde a pandemia de 2020. O S&P 500, o Dow Jones, a Nasdaq despencaram entre 9% e 11%. Loucura.
loucura total. O índice de volatilidade da SBOE, o nível mais alto desde o caos pandêmico. A fintech sueca Klarna cancelou seu IPO nos Estados Unidos, que era esperado como um catalisador para a recuperação do mercado. A Sarco ainda pretende abrir capital com a USDC, mas se vai seguir com isso é outra história. A resposta da China foi rápida, rejeitou o pedido de não retaliação de Scott Bessent e anunciou uma tarifa adicional de 34% sobre produtos americanos. Cancelou o acordo de venda do TikTok, não vai mais vender o TikTok, e impôs novas restrições à exportação de minerais raros. Olha só que loucura. As redes chinesas começaram a postar vídeos gerados por IA ridicularizando o dia da libertação, com consumidores em pânico e robôs dançando ao som de letras como "Você taxou tudo, cada truque, cada pneu, o meio oeste queimando no seu incêndio, você prometeu as estrelas, mas matou nossos carros baratos chineses". No momento da gravação desse vídeo, os Estados Unidos só começaram a coletar algumas das novas tarifas. O Vietnã já conseguiu iniciar negociações com os Estados Unidos para tentar remover, algumas das tarifas. Algo incrivelmente rápido. E se levanta a pergunta: quanto tempo essas tarifas realmente vão durar? Com tantos países afetados, renegociar cada tarifa pode levar anos. Enquanto isso, o Bitcoin caiu apenas 3,1% no dia da libertação, mas afundou no domingo seguinte, ficando bem abaixo dos 80 mil dólares, e não há nenhum otimismo gráfico no Bitcoin USDT por agora. Tá complicado. O Bitcoin está em uma tendência de baixa desde 20 de janeiro. A tentativa de rompimento no dia da libertação foi totalmente rejeitada na linha de tendência descendente, como mostra o pavio de candle em 2 de abril. Satoshi não vai conseguir manter esse gráfico por muito mais tempo, a não ser que a tendência seja rompida com mais força. Senão o preço pode buscar a próxima grande zona de demanda na região dos 60 mil dólares. E eu adoraria estar errado, mas como dizem, a tendência é sua amiga até que ela vire sua inimiga. Então, o que quer que aconteça, se cuida, toma cuidado e tenta não ser liquidado enquanto esse xadrez em 2D continua se desenrolando em Washington. Mas por hoje é isso, a gente vai se atualizando nos próximos dias e eu vou gravar novas atualizações aqui no canal. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até a próxima.